Olha só, passar para vocês aqui então o que o Braz falou com relação ao Thiago Maia, tá? Porque ele foi perguntado sobre as negociações aí envolvendo o Santos com o Fortaleza, e aí ele confirmou que o goleiro de 32 anos já possui uma proposta em mãos, nada ainda 100% definido, mas eu acredito que deva se resolver. A outra situação do Thiago Maia com o Internacional, que a Raíza trouxe, o Globo Esporte também, que estava bem adiantado. A gente já tinha trazido que tinha interesse deles e que tinha interesse do Corinthians também, o Corinthians tinha desistido. O Marcos Braz falou que ainda não existe oficialmente uma proposta pelo camisa 8, pelo Thiago Maia. Não tem nada na mesa, não tem nada nas mãos ainda, proposta do Thiago Maia, no caso, proposta do Inter pelo Thiago Maia. E a gente também tem aqui umas aspas interessantes, né? Ele falando sobre a questão do Léo Ortiz, né? Passando a decisão, inclusive, lá pro time de Bragança. Vamos escutar aqui que o Marcos Braz falou, olha só. A novela, o Flamengo, quando o Flamengo conversou a primeira vez com o jogador, entendeu que os valores que a gente fez a proposta, poderia sair. E a gente está esperando a decisão de quem tem que decidir. Exatamente o que a gente tinha falado, que o Bragantino, então, está pedindo mais do que o Flamengo tinha acertado. A gente fala que às vezes acerta a situação, aí depois o pessoal vem, barrigada. Não, acertou a situação, olha aí, ele confirmou que acertou com o atleta e com o empresário, e que o Bragantino tinha um acordo com eles que não está cumprindo, que iria aceitar a proposta que chegasse nessa casa de valor, e não está aceitando, né? O Marcos Braz também aproveitou para desmentir mais uma vez o empresário do Gabigol, o Júnior Pedroso, já tinha desmentido o presidente do Corinthians, agora o Marcos Braz desmente aí o presidente do Corinthians. Olha só, vamos escutar. O Flamengo não, o jogador tem 1 ano de contrato ainda com a gente, o jogador é do Flamengo, eu não posso falar para você se o presidente do Corinthians falou ou não com algum representante do atleta. Mas com o Flamengo ele não falou. Como que você avalia a O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação do Gabigol. O Gabigol interessa para o Flamengo. O Gabigol é um jogador importantíssimo, é um jogador que tem uma história linda aqui dentro. Então o Marcos Braz fala que em momento algum o Flamengo negociou. Tudo bravata do presidente do Corinthians, né? E que situação, o Marcos Braz que justamente foi lá, né, ver a posse do presidente, agora desmentindo o presidente do Corinthians. Rapaz, pesado, hein? Cara, bem feito, né, cara? Os caras gostam de falar também. Nessa daí mandou bem, porque achei que ele não ia ter coragem de desmentir o presidente do Corinthians, e nessa daí ele desmentiu. A gente tem aqui também a informação que saiu no GE, tá? Confirmando uma informação antiga do Júlio Miguel Neto, que o Flamengo queria contratar o Joaquim, né, zagueiro do Santos. O Flamengo então demonstrou interesse no zagueiro Joaquim. O Flamengo consultou a situação do zagueiro e o jogador gostou da ideia de vir para o Flamengo. Ele gostou da ideia, né, se interessou em vir para o Flamengo. Em entrevista na sede da CBF, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, reforçou a posição do clube pela permanência do Joaquim. Joaquim faz parte dos planos do Santos, está ambientado, está trabalhando na pré-temporada e pretendendo manter com vistas ao Campeonato Paulista, como também no Campeonato Brasileiro da Série B, né? No entanto, o interesse do Flamengo no jogador pode mudar o cenário nos próximos dias. A consulta do Flamengo agradou o atleta, que enxerga no Fla a possibilidade de chegar até a seleção brasileira. Olha, não se assustem se o Flamengo mudar o foco no zagueiro. Pode ser aqui com o Joaquim, pode ser fora com a Europa. Flamengo já avalia, né, outras possibilidades que não sejam Léo Ortiz. O Flamengo deixa claro já que os dirigentes já começam a deixar claro que não gostam da forma que o Red Bull Bragantino está se posicionando nessa questão aí do negócio do Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Olha só, eu tinha falado para vocês do jogo em Orlando e o outro em Tampa, então vamos lá. Dia 21, o Flamengo vai jogar contra o Philadelphia, né?
Philadelphia Union e Orlando City no dia 27, tá? Os ingressos estão sendo vendidos em FC Series, tá? E, como eu falei, você pode garantir o seu aluguel de carro, seus tickets para parques e tudo mais com a AZ Car Rental, tá? Então, tem lá no FC Series uma seção 109 a 113, que é destinada à torcida do Flamengo. E o código, tá? Para quem quiser, é FL M24. FL M24. F de faca, L de lata, M de macaco, 24, tá? Então é isso. Esse é o código aí para você adquirir esse ingresso aí que está nesse setor. Bem, vamos lá. Passar para vocês aqui também uma informação importante. Durante a entrevista à Flá TV, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, falou sobre a responsabilidade financeira do Flamengo. A gente é muito responsável com o dinheiro do Flamengo. Somos um dos clubes mais responsáveis do mundo. O outro lado da mesa tem direito a pedir o valor que quiser, mas nós não vamos pagar preço errado. Estamos em busca de um zagueiro e um lateral esquerdo. Tudo com muita calma, paciência e responsabilidade com os recursos do clube. O membro do Conselho também do Futebol Rubro-Negro, Diogo Lemos, compartilhou em suas redes a fala de Spindel e explicou que, se feito o cálculo da folha salarial mais amortização de direitos pela receita recorrente do total do clube, que é o cálculo usado para controle do fair play nas principais ligas, o Flamengo tem um percentual em torno de 45%, um dos menores índices do mundo, tá? O Diogo ainda ressaltou que é importante o torcedor saber esses dados. É uma diretriz do clube que a gestão não abre mão, mesmo sabendo que este índice em alguns concorrentes locais ultrapassa os 80%. Deu uma alfinetada pesada nos clubes do Brasil aí, que Atlético, Corinthians, que contratam e não tem fair play financeiro, aceitáveis pela regra do Profut. Cálculo é diferente do citado acima. E, em alguns casos, fica acima de 100%, gerando novos endividamentos, né? Então, os dirigentes do Flamengo mostrando aí que o Flamengo é um clube que se preocupa com a questão do endividamento, e que por isso também não faz grandes loucuras, né, na hora de contratar, e citou o exemplo dos outros aí que criam novos endividamentos, tá? Então, a gente... Cara, eu falo que o Flamengo ele tem que buscar sempre se reformular, contratar e tudo mais. E eu tenho falado que o Flamengo, eu acredito muito que o Flamengo vai contratar zagueiro e lateral, né? O Vinha, o que eu soube é que o Matias Vinha, o Flamengo prioriza mais até do que o Léo Ortiz, porque sabe que não tem no mercado tantas opções assim, né, na questão de lateral, né? É bem escasso a questão de lateral. Então o Flamengo busca aí a contratação, a confirmação da contratação do Vinha, e aí pode até chegar num valor mais alto pelo Vinha. Tá avaliando ali, de repente pegar 70% dos direitos e aí fazer um bom negócio, mas o Flamengo sabe, né, que hoje zagueiro é fácil, lateral é muito difícil, e o Flamengo não vai fazer loucura para trazer o Léo Ortiz, como não vai fazer loucura para trazer ninguém. Ah, mas contratou pagando a multa, porque só sairia desse jeito. O De La Cruz não sairia por negociação, eles não aceitavam vender e estavam doidos para renovar e para aumentar o valor de mercado dele, ou no caso a multa. O Flamengo fez o que era possível fazer. O jogador queria vir, o River não queria vender, o Flamengo nem adiantava tentar negociar, então pagou a multa à vista e trouxe Nicolás De La Cruz, tá? Uma informação nova aqui, né, confirmada, na verdade, pelo Vene Casagrande, uma informação que a gente trouxe hoje, mas o Júlio já traz há 5 dias, eu também falei alguma coisa com relação ao Evander, mas a informação do Júlio foi perfeita e o Vene Casagrande confirmou essa informação, alterou ali, né, na verdade corrigiu 5% no caso de direitos ali que o Portland ficaria, tá?
segundo o Vene, a proposta do Flamengo ao Portland da MLS pelo Evander é de compra de 65% dos direitos econômicos. O Júlio tinha falado que o Flamengo compraria 70%, eles ficariam com 30%. A informação foi corrigida para 65%, né? E apesar da dificuldade, a diretoria mantém aí a vontade de ter o meia, que é cria do Vasco, e aguarda essa resposta. A questão é, o jogador já revelou que não gostaria de atuar num rival direto do Vasco, principalmente o Flamengo, e é vascaíno assumido. O Flamengo já contratou Edmundo também, já contratou outros jogadores aí que não torciam para o Flamengo. Eu, sinceramente, não gosto, né? E o jogador, não é que o jogador não é bagre, o jogador tá numa fase boa, é bom jogador, eu não acho que vale esse valor todo. Torço que dê muito certo no Flamengo, mas eu acho um valor muito alto para não ter 100% do jogador, né? Porque fala-se aí em cerca de 7 milhões de dólares por 65% dos direitos. 6,5 milhões de dólares por 65% dos direitos. E, cara, isso aí é um valor altíssimo, né, para um jogador que não é essa explosão toda, não é esse craque todo, né? É um bom jogador, é um jogador que a própria torcida do Vasco reclamava que tinha seus momentos soneca, mas eu, sinceramente, teria minha preocupação em pagar caro por ele. O Flamengo está querendo arriscar, tomara que dê muito certo.